Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a esse Caps Vlog, um pouco diferente do habitual. Parei um monte de coisa que eu estava fazendo para conversar com vocês e eu peço desculpa pelo tom mais sério e um pouco improvisado do vídeo. A maioria desses vlogs é improvisado mesmo, e hoje a gente não tem os fanarts que as pessoas que assistem o canal geralmente botam, que eu uso de papel de parede. Eu tenho dois vídeos. Eu quero poder conversar com vocês sobre esses vídeos. Esse aqui é do canal brasileiro, o Play de Prata, com o Camilo Coutinho. E esse aqui, imagino que a maioria de vocês conheçam como o MatPat, do Game Theory. Eu assisti primeiro o vídeo do Play de Prata e depois acabei vendo o vídeo do MatPat em consequência. E esse vídeo é quase como uma resposta ao vídeo do Play de Prata, mas também é uma resposta ao vídeo do próprio MatPat. O que aconteceu foi o seguinte: o editor que trabalhava com a equipe do Game Theory, ele trabalhava em múltiplos shows, ele foi encontrado morto após cometer suicídio. E daí gerou uma resposta, que foi esse vídeo, que inclusive você pode assistir esses dois vídeos. Na descrição desse vídeo está o link deles, e eu honestamente sugiro que você os assista, são excelentes vídeos, são mensagens que você deveria assistir e que são importantes que você assista, mesmo que não seja um assunto que reflita a sua realidade. É importante para todos nós conhecermos isso. E eu tô meio que fazendo esse vídeo improvisado, tô sem fazer a barba nem nada, porque eu senti a necessidade de conversar sobre esse assunto com vocês. E esse vídeo em particular é o vídeo Você Não Precisa Postar Todo Dia. E é um reflexo ao que aconteceu com o editor do Game Theory. O caso de que era uma pessoa que sofria de ansiedade social, que sofria surtos de pânico, surtos de ansiedade, que tinha uma situação familiar muito difícil, que teve passagens e processos de depressão ao longo da vida e que eventualmente veio a tirar a própria vida, a cometer suicídio. E é uma coisa que no meio dos criadores de YouTube como um todo é uma realidade que talvez vocês que apenas consomem vídeos não conhecem, vocês não veem esse lado. Eu conheço história de outros criadores de conteúdo que de um dia para o outro pifaram. Pifaram no sentido de que surtaram de alguma forma ou simplesmente não conseguiam mais produzir. A pessoa simplesmente acordava de um dia para o outro e simplesmente travava, não saía mais nada, não conseguia mais trabalhar e a pessoa entrava num processo depressivo ou quase isso. Simplesmente surtava. E esse vídeo, Você Não Precisa Postar Todo Dia, ele é uma boa mensagem, é uma mensagem que eu realmente acredito que todos vocês deveriam conhecer e partilhar, porque existem outras pessoas aí fora que possam estar precisando disso. Mas não é uma mensagem que eu posso simplesmente concordar em 100%, porque ela não reflete em 100% a realidade que está ao nosso redor. Porque se você está no YouTube, se você está no meio de criação de conteúdo, você meio que tem que postar todo dia. E essa é a realidade cruel que nos cerca. Nós, criadores do conteúdo, nós que ainda não explodimos no meio, que não temos uma equipe produzindo conteúdo para nós o tempo todo, que não temos uma renda que envolva essa produção de conteúdo como o nosso hobby, as pessoas que ainda dependem de analytics, as pessoas que ainda dependem de marcas e empresas e patrocinadores e pessoas de marketing olhando o nosso analytics e perguntando quantos inscritos a gente tem, quantas views a gente faz, quantos vídeos a gente posta por semana, todo esse tipo de material que é cobrado da gente, que é exigido da gente, e que se a gente não for capaz de manter com a demanda, a gente desaparece, a gente morre. É o tipo de coisa que ele mesmo comenta no vídeo dele, que certas pessoas exigiam certos conteúdos dele de forma instantânea, porque ele é uma pessoa que fala do trending, é uma pessoa que fala do que está acontecendo agora. Então quando uma novidade surge agora e as pessoas querem a opinião dele sobre isso, e ele não tem o expertise, ele não tem a habilidade para fazer um comentário profundo sobre aquele assunto, ele não faz. Para não se expor, para não se queimar, para não se desgastar sendo obrigado a sempre estar correndo na crista da onda. É um sentimento do qual eu reflito muito, porque eu também me vejo nesse lado. Eu já fiz vlogs no passado falando sobre esse assunto, eu fui uma pessoa que passou por processos de depressão no passado, eu fui uma pessoa que viu esse outro lado da moeda, e por mais que eu tenha melhorado muito na minha vida, por mais que eu tenha
consertado vários desses problemas, eu não superei todos eles. Há não muito tempo atrás eu tive um episódio de pânico, de ansiedade, no qual eu não conseguia produzir, eu não conseguia editar, eu não conseguia formular um roteiro decente, e o prazo para postar o vídeo começou a ficar cada vez mais curto, e eu tive que cancelar passeios com os meus amigos, porque eu tinha que produzir, eu tive que cancelar coisas que eu tinha marcada para fazer, porque eu tinha coisa para fazer. Eu já contei aqui a história de uma ida minha para um evento, que seria o primeiro evento que eu ia participar como convidado. O meu nome estava no cartaz, eu apareci no cartaz do evento, e em cima da hora, o meu emprego, que é o que realmente banca tudo isso, mudou a minha escala de trabalho e eu fui obrigado a cancelar tudo em cima da hora. E isso me deixou muito mal. E eu já tive problemas de saúde familiar que me impactaram durante uma semana inteira. E é muito difícil você ter que parar em frente a uma câmera e fazer uma piada, e ser introspectivo, ou filosofar sobre um assunto, ou expressar paixão sobre um tema, ou fazer um sketch engraçado, fazer um sketch de comédia sobre alguma coisa que você quer passar para as pessoas, quando você tem um prazo contado para esse vídeo ir pro ar. Porque se o vídeo não for pro ar, o seu Analytics despenca, e o público te abandona e não volta mais. Só precisa de um mês ruim para matar um canal. Eu já fui de um mês em que eu estava fazendo, um período de 2 meses, em que eu estava fazendo 4.000 inscritos por mês, para meses em que eu estava fazendo 700 inscritos por mês. É uma queda colossal. Isso mata a sua vontade de produzir. E eu já passei por episódios de ansiedade, ataques de ansiedade, em que eu sou uma pessoa que tem problemas de me relacionar com as outras socialmente, é uma dificuldade pessoal minha, e quando eu tive esses episódios era coisa do tipo, eu preciso sair da minha casa agora e andar. Botar música no meu ouvido e andar durante 2 horas sem parar. Eu preciso. E eu tive que fazer isso. Porque eu tinha certeza absoluta de que se eu não fizesse isso, o próximo passo ia ser cada vez mais escuro, até eu ir para um lugar onde eu já estive no meu passado e que eu torço para que nenhum de vocês jamais tenha que chegar perto de onde eu já estive. E eu já estive em lugares que não são nem perto do quão escuro algumas pessoas já estiveram. Eu já disse em vídeos meus no passado que não apenas eu já vi depressão e já vivi depressão, como eu já observei o que acontece quando uma pessoa passa do ponto de controle. Eu já fui o cara botando o pano seco no pulso de alguém que não aguentou a pressão e tentou terminar tudo. Eu já fui o cara que eu passei por uma situação em que eu vi uma pessoa surtar na minha frente. E eu vi aquela pessoa... Era eu que estava com o telefone na mão, falando com a esposa dessa pessoa, tentando explicar para ela o que estava acontecendo com o marido dela, que estava literalmente 30 centímetros de mim, e não conseguia funcionar, porque ele surtou na minha frente. Eu já vi o lado feio da coisa. É um lado que a maioria de vocês não chegou nem perto de conhecer. E muitos de vocês que acham que já passaram por isso, não passaram. E eu torço para que vocês não cheguem nem perto de sobreviver de uma coisa dessas. E é um balanço muito difícil. É um balanço tremendo. Porque se você não posta no YouTube, o YouTube esquece de você. Se você não satisfaz o público te abandona. E você começa a perder tudo. E é uma dor quando você se torna apegado àquilo que você produz. E é uma dor quando as pessoas dizem: não se apegue ao seu canal, trate como hobby, e se seu vídeo gerar 12 views, paciência, não liga não. É difícil quando você rala tanto para tentar produzir algo, para construir algo, para se tornar algo, e o algo não vem. Quando você vê gente roubando vídeo no YouTube fazendo sucesso, ou produzindo conteúdo preguiçoso e fazendo sucesso, ou alguém que deu sorte porque foi divulgado por alguém maior e tendo sucesso. E centenas e centenas de bons criadores, bons artistas, bons profissionais que não conseguem ter sucesso, porque a sorte não bateu na porta deles. A resposta para essas pessoas não é: você não precisa postar todo dia. A resposta para essas pessoas não é fácil.
porque tem muita coisa ao nosso redor. Algumas pessoas utilizam a câmera como uma forma de trabalhar suas ansiedades, os seus medos, os seus pavores. Algumas pessoas utilizam mídias sociais como uma forma de trabalhar os seus problemas, como, por exemplo, ter uma família que não aceita a sua opção sexual. Então você conversa através de mídias sociais que a sua família não usa para tentar ser quem você é. Você usa arte para tentar explorar um mundo além da sua vida, porque a sua família tem uma situação difícil, ou você tem uma situação difícil, ou você tem uma condição médica, e é por isso que você utiliza live streams como uma forma de se expressar além das suas barreiras. Todos nós fazemos isso, e quando a gente é bem recebido, e quando a gente é abraçado pelo público e celebrado pelo público por ser quem nós somos, isso nos faz sentir muito bem. E quando a gente não é, isso nos faz sentir muito mal. E nós temos uma comunidade ao nosso redor que celebra muito o lado negativo da vida. Nós buscamos muito humilhar uns aos outros, nós buscamos muito prejudicar uns aos outros, nós celebramos quando alguém sofre, nós celebramos quando alguém se machuca, nós batemos palma quando alguém que a gente não gosta sofre e apanha e perde algo. A derrota dos outros é a comemoração de alguns, e essa é a mensagem principal desse vídeo, que é um vídeo muito importante, muito bem feito, feito por uma pessoa que faz um bom trabalho e que vocês deveriam conhecer. E a consequência de algumas pessoas que não tiveram a sorte de passar pelo lado escuro da vida é esse outro vídeo que vocês também deveriam conhecer. O YouTube é um lugar injusto. Criar conteúdo para a internet é um mercado injusto. O mercado do entretenimento é um mercado injusto. Não depende apenas de querer, não depende de boa vontade, não depende apenas de talento. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não postou o vídeo certo na hora certa, você quebra. E a consequência disso são pessoas se machucando, pessoas se machucando para tentar chamar a atenção dos outros, pessoas tentando ser quem elas não são, pessoas sofrendo. E isso é algo que nós devemos tentar fazer o máximo possível para combater. Outro link que você vai encontrar na descrição desse vídeo é o Centro de Prevenção ao Suicídio. Tá no link da descrição. É o mesmo que foi divulgado nesse vídeo. Eu já divulguei esse vídeo no Caps Vlog anterior falando sobre depressão. E a mensagem que eu quero ecoar para vocês é a mesma mensagem que esses dois vídeos ecoam. Porque a ideia não é explorar a morte de um editor famoso ou explorar a mensagem positiva de um vídeo para tentar fazer views. A ideia é replicar a mensagem de que você tem valor, você merece amor, você merece carinho, você merece respeito, você é alguém digno de ter uma boa vida. E se você acha que você precisa conversar com alguém, existem caminhos para você conversar com alguém. Eu já passei por essa situação de tentar expressar os meus medos e as minhas dores para as pessoas e não ter uma resposta. Eu já conversei com gente na qual eu abri o meu coração e expandi tudo que estava me pressionando dentro de mim, tudo que estava apertado na minha garganta, tudo que me fazia ter insônia, tudo que me fazia querer chorar durante o dia e durante a noite, porque eu me sentia inútil, porque eu sentei 4 horas durante o computador e não consegui produzir nada. E eu não recebi nada de volta. Ah, cara, que pena, boa sorte pra você aí. Pô, cara, isso aí é chato, mas continua tentando. E você fica com aquele agonia. Sentir que é como se seu coração fosse feito de vidro e o vidro tá trincado. Não tá quebrado ainda, mas você sente as trincas. É aquela bola presa na base da garganta em que você tenta expressar quem você é, você tenta expressar o que você gosta e não sai. Não importa o quanto você tente, não alcança alguém. E você sente que você está pedindo socorro e as pessoas não estão te ouvindo. Não pare de falar. Não pare de pedir ajuda. Um dos melhores momentos que eu tive nos 4 anos do canal Caps Lock foi quando eu recebi um e-mail de um centro de prevenção ao suicídio que entrou em contato comigo, porque alguém entrou em contato com eles por causa de um vídeo meu e essa pessoa pediu ajuda e conseguiu ajuda. Essa uma mensagem, esse um contato, fez valer tudo. Todo o esforço, todo o trabalho que eu tive, as noites que eu passei em claro, o dinheiro que eu gastei com luz, com microfone, com câmera, com material para produzir vídeo, valeu a pena.
porque de alguma forma as minhas piadas idiotas impactaram alguém de uma forma positiva. Eu fiz alguém sorrir hoje. Eu melhorei o dia de alguém apenas um pouquinho hoje. E talvez os meus vídeos não vão pro em alta, e talvez eu nunca consiga a placa de 100 mil inscritos, mas eu fiz um impacto positivo na vida de alguém. E eu fiz isso fazendo impacto positivo na minha vida, porque eu também preciso disso. Me faz bem me expressar dessa forma, me faz bem poder falar sobre as coisas que eu falo. E me faz muito mal quando eu sinto que eu estou sendo deixado para trás porque eu não estou sendo convidado para ir em eventos, porque eu não estou participando de collabs com criadores maiores, porque o meu trabalho não tem expressão. E eu não posso me entregar ao conteúdo fácil, porque se eu me entregar ao conteúdo fácil, eu vou me odiar. E se eu me odiar, eu vou me jogar num poço de depressão do qual talvez eu não saia. Porque da outra vez que isso aconteceu, eu consegui sair. Mas isso não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você convive. É uma sombra que paira sobre a sua nuca eternamente. Nunca sai de você. E está sempre comigo. Eu sempre tenho as imagens que eu tenho na minha cabeça. O pulso cortado. A pessoa tendo convulsão. A pessoa catatônica na minha frente não conseguindo dizer para a esposa que berrava no telefone: meu filho, meu amor, fala comigo, me diz que você tá bem. E era eu que tinha que dizer para ela: ele tá bem porque ele tá aqui comigo, eu tô cuidando dele para você, ele vai chegar em casa salvo porque eu vou cuidar dele. Eu tenho essas imagens de hoje até o final da minha vida. Porque eu já me enxerguei que eu estive a um passo de distância de ser essas pessoas. Então eu sei qual é a consequência. Então, quando sai um jogo popular, por exemplo, eu tenho que me segurar, porque a vontade é querer falar disso agora. Não porque eu quero falar disso agora, mas eu sei porque se eu falar disso agora, vai gerar muita view, muito inscrito, e meu canal vai crescer, e meu conteúdo vai ser valorizado, e eu vou me sentir muito bem, eu vou me sentir muito feliz com isso. Eu vou me sentir muito bem que o canal Caps Lock alcance novos patamares e cresça. Mas eu não posso. Porque eu trabalho viajando e eu passo 15 dias por mês fora de casa e eu não tenho condições de responder rápido o suficiente a vocês. Eu adoraria fazer vídeos de Santa Ceia todo santo dia, porque isso ia bombar o meu canal demais, exceto que eu não tenho na minha cabeça material suficiente no meu coração para falar dessa série todo santo dia, e eventualmente eu estar inventando assunto para poder crescer, e isso ia me jogar do outro lado da moeda do mesmo jeito. Então você é obrigado a segurar. Espera. Fala do jogo que você quer falar depois. Fala da série que você quer falar quando for a hora certa. Se permita respirar. Porque eu já posto vídeos toda semana. Eu já posto uma quantidade grande de material que eu só consigo botar no ar graças a vocês. Que permitem, que auxiliam, que deixam. Porque é trabalho demais. Eu não tenho condição de bancar um editor. Eu adoraria, porque me ajuda muito e agilizar meu trabalho demais. Editar vídeo ocupa tempo demais. Produzir um roteiro decente é algo difícil, mas eu consigo fazer. Uma narração é moleza para mim, mas editar é um trabalho pesadíssimo. É um trabalho complexo demais. E se hoje eu fosse entregar a minha pasta, se eu fosse entregar para alguém, tá aqui o meu vídeo de God of War para você editar para mim, isso significa que eu tô te entregando uma pasta com 140 GB de material. Tá aqui. Mas o meu roteiro é minha gravação, tá tudo aí. E não é algo fácil, porque eu tenho que fazer esse trabalho todo sozinho. Eu tenho 80 horas de gravação para editar num vídeo de 20 minutos. E eu tenho que me preocupar com os analytics, porque eu não posso falar de tudo que eu gosto, porque nem tudo que eu gosto faz o canal crescer. E se o canal não crescer, significa que o YouTube vai me esquecer, e significa que o público vai embora e não volta mais. E aí os meus vídeos que faziam 10, 20 mil views, começam a fazer 2, 3 mil views. E aí você começa a caminhar pro lado negro da conversa. E você tenta passar o seu sentimento pros outros, e você não encontra eco. Eu conheço esse lado. Por isso que eu digo que a resposta não é você não precisa postar todo dia. Porque se você tem qualquer intenção de transformar o seu sonho em realidade e trabalhar nesse meio e tentar crescer e se manter na briga e não desistir nunca dos seus sonhos até que um dia a sorte bata a sua porta e permita que você viva de fazer as coisas que você adora, você meio que tem que postar quase todo dia pelo menos. Você não pode parar de produzir um segundo sequer. Esse é o preço que o YouTube cobra. E foda-se a sua saúde mental, foda-se a sua vida social,
foda-se o seu amor próprio e o seu senso de autoestima, porque ele fica associado ao analytics do YouTube. É um preço enorme que se paga. Mas você não precisa viver disso. Você não precisa deixar que isso defina quem você é. E acima de tudo, você não precisa ficar em silêncio. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você se sente bem falando sobre você mesmo, fale. Busque ajuda. Busque respeito próprio. Sinta amor por quem você é. Se respeite. Cuide de você. Você é importante. Você tem valor. E se você melhorar o seu dia de hoje porque você acreditou em você, amanhã vai ficar um pouquinho mais fácil. É só um pouquinho. É só um passo. Mas não pare de dar esse passo. Um depois do outro. Nunca pare de olhar no horizonte, porque se você ainda não está onde você quer chegar, significa que a jornada ainda não terminou. E talvez o ponto final dessa jornada seja apenas você acordar um dia sentindo-se bem com você mesmo. Mas isso já é vitória o suficiente, porque o importante não é o ponto de chegada, mas sim a jornada. É o caminho para a melhoria. É o caminho em se sentir bem sendo quem você é. É o caminho em amar quem você quer amar. É o caminho em aceitar o seu corpo como ele é. É o caminho em gostar das coisas que você gosta, ter a opinião que você tem, se entender que você não precisa ser especial para ter lugar no mundo, você só precisa ser você. Se todo mundo for especial, ninguém é especial. Não se trate como se você fosse uma flor única no universo, porque você não é. Você é um ser humano. Você é uma pessoa que falha, que sofre, que apanha e que depois tem que se levantar e continuar andando. A sua história não é especial. Você não é único. Você é apenas humano. Você vai apanhar, você vai sofrer, você vai tomar porrada da vida. Acontece, todos nós passamos por isso. Mas o que permite você a continuar existindo é a sua vontade de não desistir, e de dar mais um passo, e de continuar vivendo. Quer você acredite ou não, tem pessoas que vão sentir a sua falta, tem pessoas que vão sofrer se você sofrer. Mesmo que quando você fale com elas, elas não deem a você a resposta que você está esperando. Você não precisa antagonizar o mundo só para receber uma resposta, bater de frente com todo mundo só para que as pessoas reajam a você. Você não precisa brigar com o mundo só para ouvir uma resposta. Você pode celebrar quem você é de uma forma positiva. Você pode buscar novos amigos, você pode buscar novas comunidades, você pode achar um lugar aonde você pertence. E o meu único motivo com o canal Caps Lock, a única coisa que eu quero fazer com esse canal é criar uma comunidade que permita isso a você. Em que aqui você se sinta à vontade de celebrar as coisas que nós gostamos uns com os outros, sem preconceito e sem regrinha. Para que você aceite as pessoas ao seu redor e celebre o que nos faz diferentes, o que nos faz únicos, juntos, mas entendendo que isso nos faz não ser únicos, mas sim parte de um todo que merece existir, que merece ser valorizado, que você só precisa ser você. E isso basta. Contanto que você não pare de ser você e seja um pouquinho mais você todo dia. E se algum dia você se sentir para baixo e sentir que você precisa de ajuda, e um pouquinho mais de carinho, não deixe de falar. Se abra. Sinta-se vulnerável e se permita ser vulnerável. Para que você possa aceitar a ajuda dos outros. E se você vê a oportunidade de estender a mão para alguém, faça. Deseje um bom dia. Dê parabéns. Dê um abraço. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Estenda a mão, ofereça ajuda. Escute a quem pede a sua opinião, a quem pede o seu ouvido. Você não precisa dar uma resposta gratuita ou enorme ou filosofal. Às vezes você só precisa escutar. Então, faça isso pelo outro. Porque um dia você pode precisar que façam isso por você também. E é fazendo esse bem e aceitando a nós como nós somos e entendendo que nós podemos ter opiniões diferentes e ainda celebrar coisas juntos, que nós podemos ser um pouquinho estranhos, um pouquinho ridículos, um pouquinho infantil, que nós podemos ser pessoas de 30 anos com a cabeça de 20 anos e ainda assim ser uma pessoa feliz e funcional e produtiva, é importante. Celebre quem você é e celebre a vida. E se você precisa de ajuda, não tenha medo de estender a mão e pedir. Você merece viver e você merece ser feliz. É por isso que você está aqui agora.
E é por isso que amanhã você tem que estar aqui também. Porque amanhã pode ser a chance que você tem de ajudar outra pessoa. E isso é motivo suficiente para você continuar vivendo. Assim como aquela uma pessoa que eu ajudei lá atrás e outras que vieram depois, é motivo suficiente para eu aguentar tudo que eu aguento com esse canal. Todas as dores, todos os ataques de ansiedade, todos os momentos de pânico, todas as noites de insônia, tudo que eu já desperdicei, que eu já joguei fora, e tudo que eu abri mão, e todo o sofrimento que eu já passei, vale a pena, porque eu fiz a vida de alguém ficar um pouquinho melhor, nem que fosse um único dia, nem que fosse uma única pessoa, eu causei um sorriso. Isso faz valer a pena. Então esteja aqui amanhã, porque amanhã pode ser a sua chance de melhorar o dia de alguém. E amanhã pode ser o dia em que você precisa disso também. E que alguém esteja ao seu redor para que faça isso por você também. Se você precisa de ajuda, se você precisa conversar com alguém, veja o link na descrição desse vídeo. Eles estão ali para isso, para te fazer um bem. E se eu puder continuar fazendo bem a vocês, eu espero continuar estando por aqui a serviço disso por muitos anos ainda. Não importa se esse canal vai crescer muito ou pouco. Eu só quero poder fazer a minha parte, porque isso aqui não é um canalzinho, não é apenas um sitezinho para jogar vídeo. É uma comunidade. E eu acredito muito nisso, e eu quero proteger isso. E eu quero poder, daqui a alguns anos, décadas, quando eu não estiver mais vivo, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que esse seja o meu legado. Esses vídeos, esse material, para que possa ecoar uma mensagem positiva no seu dia e incentivar você a fazer o mesmo pelo próximo. Isso para mim já basta. Mesmo que eu não esteja mais aqui no futuro, eu quero que essa mensagem permaneça, porque ela é eterna. E mesmo que esses vídeos sejam todos apagados, a mensagem vai existir ainda na cabeça e no coração de pelo menos uma pessoa, e isso é suficiente, porque esse processo vai começar de novo. E é um processo positivo. Então faça isso por outra pessoa, para que outra pessoa faça isso por você também. Era só essa minha mensagem. De novo, o link para esses dois vídeos, do qual eu honestamente gostaria muito que todos vocês assistam, e não apenas assistam, mas divulguem também. Estão na descrição desse vídeo. Tire um minuto do seu tempo e vamos divulgar coisas positivas. Chega de divulgar merda. Chega de divulgar lixo. Chega de caçar tempo dos outros divulgando porcaria. Vamos divulgar algo positivo. Algo que vale a pena. Você pode fazer a diferença para alguém hoje. E eu espero que, pelo menos de alguma forma, eu tenha, nesses últimos 4 anos, tido pelo menos uma oportunidade de melhorar o seu dia. Isso já me basta. E até lá, até nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu espero ver todos vocês aqui de novo, melhores, no próximo vídeo.